Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o combate ao tráfico de seres humanos. Conversamos com Tatiane Rapini, diretora executiva da organização 27 Million Brasil. No bloco anterior, falávamos a respeito dessa realidade que persiste no Brasil e no mundo, a de milhões de pessoas que anualmente são vítimas do tráfico de seres humanos. Agora falando sobre soluções. Quais são os caminhos pelos quais a sociedade pode ajudar a combater, a prevenir esse mal? Então, pensando assim na questão do tráfico de pessoas, do enfrentamento ao tráfico de pessoas, existe uma necessidade de ser feita em rede, né? Então, primeiro a questão da unificação, né? Todos os órgãos, todos os meios, a sociedade civil, pensar em como dar as mãos para enfrentar esse assunto. E nós da Associação 27 Million, a gente procura ver, tanto global como nacional, 3 pontos do enfrentamento. Então, aqui a gente tem no Brasil a visão da restauração, que é procurar identificar instituições que estejam trabalhando no pós, que é a questão do resgate, né? De reinserir na sociedade essas pessoas. E é algo que está ainda muito falho no Brasil e até visto pelo Índice Global de Escravidão, que é esse relatório que dá o número, né, assombroso que a gente tem, que uma das dificuldades que o Brasil tem é na questão do pós, que é assim, nós identificamos aí nos últimos 20 anos cerca de 47 mil trabalhadores escravos, por exemplo, né, entre rural e urbano. E aí a pergunta é o que é feito com essas pessoas, porque existe um entendimento de que a maioria desses trabalhadores eles acabam retornando por falta de opção, né, por falta de entendimento ou de outros meios. Então, o que a gente vai fazer com o pós? Então, a gente procura identificar isso, eu acho que é muito importante. Aí a questão da intervenção, né, que é o I mesmo, então instituições que estão nas ruas, que estão de olho, que estão interagindo com esse tema para poder identificar, mostrar e pedir para os órgãos estarem fazendo a sua parte, né? E a questão da prevenção, que é todo o trabalho que é feito em educação e conscientização. A nossa visão de prevenção ela é bem forte, porque ela é assim, não apenas em mostrar, mas assim, de dar as ferramentas para a população em como ela vai agir. E aí, falando dessas ferramentas que trazendo para você, né, cidadão que está em casa, e pensar em como você pode identificar, pode estar de olho, né, muito aberto, e se você tem alguma suspeita, alguma possibilidade de algo no seu bairro, na sua vizinhança, né, às vezes é uma amiga sua da escola que foi convidada para ser modelo lá fora. Então é lembrar desse assunto, lembrar que nem tudo que reluz é ouro, de questionar, de saber de onde vem, e não é porque alguém conhecido ajudou a falar sobre essa oportunidade de trabalho que ela é válida, então precisa ser toda feita uma identificação, nunca mostrar os documentos, nunca, dar o documento na mão de ninguém, e aí a denúncia que ela precisa ser feita, né? Então tem o Disque 100, que é de direitos humanos, e o Disque 180, que é na questão das mulheres. Existem outras ações também que você pode fazer, por exemplo, baixar um aplicativo no seu telefone, que é o aplicativo Moda Livre, do Repórter Brasil, que está, inclusive, de parabéns pelo trabalho que eles têm feito com toda a conscientização de trabalho escravo. E eles procuram mostrar quais são as marcas, né, quais são as lojas que você utiliza normalmente. Às vezes é uma loja que você sempre vai e ela já foi autuada com questão de problemas de trabalho escravo. Então, são algumas ações que você pode estar pensando. Eu acho que o principal é a comunidade estar de olho, buscar se informar e não permitir que isso aconteça na sua comunidade, na sua vizinhança. Inclusive, recentemente, numa das regiões mais movimentadas de São Paulo, uma espécie de caixa de presente foi apresentada para os paulistanos. Queria que você explicasse melhor essa ação. Isso foi uma ação que a gente fez em parceria com uma organização chamada Stop the Traffic, que é uma organização internacional, que é um projeto da ONU também, que foi, a gente conseguiu colocar essa caixa nessa outra parceria com a campanha do Coração Azul, e é uma caixa de presente.
e mostra para as pessoas um exemplo, uma simulação do que é o aliciamento, de como é feito o aliciamento. Então a caixa é uma caixa bonita, as pessoas se sentem impelidas, então a gente encontrou pessoas assim ali no centro, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero conhecer o mundo, eu quero isso. Então as pessoas entravam, né, e aí davam de cara com histórias, né, com relações, histórias que mostravam o que é realmente que acontece quando uma pessoa ela é traficada. Então a gente tem histórias reais, a gente muda o rosto da pessoa, a gente muda o nome e são histórias locais. Então a gente tem uma caixa no Rio de Janeiro também, que estava acontecendo nessa mesma semana, e em outras partes do mundo, e geralmente a gente coloca as histórias que são referentes a algo que aconteceu na nossa região. Então a gente tem histórias aqui que foram colocadas nessa caixa que aconteceram no estado de São Paulo. Bom, esse é um tema muito amplo. Quem está nos acompanhando, quer saber mais a respeito, como pode fazer? Então, você pode entrar no nosso site, que é www, né, deve estar aparecendo aí para vocês, .27brasil.com.br, e também pode nos encontrar no Facebook, que hoje tem sido uma ferramenta muito boa, como o movimento Gift Box Brasil, que é da Caixa, se você quiser saber outros lugares que a gente vai estar passando, que a ideia é estar colocando em novos pontos, né? E no Facebook também pode nos procurar como 27 Million, MILLION, Brasil. Bom, Tatiane, agradecemos em nome da LBV a sua presença aqui hoje, sejam sempre muito bem-vindos. Para finalizar a edição de hoje, nós trazemos uma mensagem que nos convoca justamente a essa responsabilidade que cada um de nós possui de ir na nossa comunidade, na nossa realidade, atuar também na prevenção. Aliás, essa campanha Coração Azul logo nos remete à própria Legião da Boa Vontade, que tem também como o seu símbolo, a sua marca, já há mais de 6 décadas, um coração azul, desenvolvendo trabalhos humanitários por todo o território nacional. O diretor-presidente da LBV, o jornalista Paiva Neto, criador do programa Sociedade Solidária, em seu livro É Urgente Reeducar, traz aqui diversos dados da agência Fides do Vaticano sobre um relatório intitulado As Novas Escravaturas do Século XXI. O terrível drama de milhares de mulheres tratadas como mercadoria de um comércio muito lucrativo. E ao tratar a respeito dessa verdadeira denúncia realizada por esses dados tão preocupantes, ele comenta: agora, mais do que nunca, torna-se imprescindível a vivência do amor solidário divino, porque ele é o único capaz de afastar da terra as trevas do crime, da miséria e da dor, quando compreendido e desempenhado em todo o seu poder compassivo, justo e, portanto, eficaz, não somente pela religião, mas também pela política, pela ciência, pela economia, pela arte, pelo esporte, pelos relacionamentos internacionais, pelo trabalhador mais simples e pelo mais projetado homem público. Quer dizer, é preciso unir forças para que possamos fazer frente a esse e tantos outros problemas que têm desafiado a humanidade. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje, abrindo também, Tatiane, para suas considerações finais. Eu que agradeço, porque são iniciativas como essas e possibilidades como essa da gente mostrar o tema com tanta especificidade que torna mais possível que pessoas sejam evitadas de serem traficadas. Então, eu fico muito feliz com iniciativas como essa. Obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. E o programa Sociedade Solidária fica por aqui. Nessa edição, conversamos com Tatiane Rapini, diretora executiva da organização 27 Million Brasil. E esse tema, a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos, é muito amplo e nós certamente voltaremos a falar sobre ele em futuras edições. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.